Irmãos e irmãs, bom dia. Primeira sexta-feira do mês de julho, entrando com a graça de Deus no segundo semestre desse ano. E vamos assim buscar a luz da palavra para nós, para que ilumine esse mês, ilumine esse nosso semestre. Hoje, Evangelho é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois, aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este evangelho é o do chamado de Mateus, coletor de impostos, funcionário do Império Romano, aquele que trabalhava para o Império Romano, e por isso, para os judeus, era visto como uma pessoa impura, porque exercia uma profissão impura. Então, Mateus aqui era uma pessoa que vivia uma situação também de exclusão religiosa. E eis que Jesus, continuando a sua missão, vê Mateus e o chama. Então a gente vê aqui o segmento, o pedido, a proposta de segmento que Jesus apresenta para Mateus. E o interessante é que imediatamente Mateus se levanta e põe-se a segui-lo. Então aqui a gente vê uma proposta de rompimento diante do chamado de Deus para o seguimento de Jesus e, portanto, de um aprendizado, de uma nova forma de vida, da vivência de um novo reino, o reino de Deus que ele está instaurando na terra, pressupõe o que, na atitude de Mateus, um rompimento com aquele estilo de vida anterior. O rompimento com aquela forma de viver, com aquele trabalho, muitas das vezes considerado injusto, porque sabemos da roubalheira que existe nesse meio, não era diferente na época de Mateus. Então, é o rompimento com a prática da injustiça, da corrupção, da roubalheira, em que se vivia. E colocar-se no caminho com Jesus é estar assumindo a atitude de um discípulo para aprender a viver a vida nova que Deus nos oferece. E aqui a gente percebe também como que Jesus, ao chamar uma pessoa impura em função da profissão que ele exercia, concepção de impura para os judeus, a gente vê o que? Como que Jesus não faz distinção de pessoas, como que Jesus não faz discriminação de pessoas. E isso o texto vai aprofundar mais ainda agora. Depois Jesus entra na casa de Mateus e faz refeição com ele e com outros publicanos e cobradores de impostos que foram convidados para aquela refeição. E aí chama a atenção dos fariseus, que questionam dos discípulos de Jesus. Fariseus, grupo de homens religiosos, temente a Deus, puros, aqueles que tinham a missão de averiguar quem observava ou não a lei de Deus, principalmente uma categoria muito forte para os judeus, a questão da pureza. A questão dos rituais de pureza, para a pessoa ser pura diante de Deus, ou a pessoa era impura diante de Deus, como eram os cobradores de impostos, como eram os pecadores na cabeça dos fariseus. Então, quando eles questionam dos apóstolos, por que Jesus come e faz refeição com eles, por que Jesus partilha a mesa com eles? Porque isso pressupõe uma relação de comunhão, de fraternidade, de igualdade,
E como Jesus, o mestre deles, pode fazer isso com pessoas impuras? Aí a gente olha para a resposta de Jesus. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas sim as doentes. Então Jesus cita uma frase, possivelmente de sabedoria popular, onde ele se apresenta como médico, não é? E ele está vindo atrás das pessoas para curá-las, para salvá-las. Vamos lembrar do evangelho de antes de ontem, quando havia 2 possessos, Jesus chega na região de Gerasa, e aqueles 2 homens vivendo em profunda situação de marginalização, sofrimento, possuídos pelo demônio, e Jesus os liberta, dando-lhes vida digna. Né? Então Jesus hoje confirma a sua missão. Ele é aquele que vem para curar e salvar as pessoas. Seja do império do mal, que escraviza, que oprime a vida, ou seja, do império político, que causa escravidão, injustiça e sofrimento, como acontecia da parte do Império Romano, e, inclusive, libertar também das forças religiosas que geram exclusão, discriminação e marginalização. E assim, Jesus diz, e depois aprender o que significa. Olha Jesus alertando para a necessidade de aprender. Precisamos reaprender sobre Deus, irmãos e irmãs. Precisamos mergulhar no nosso conhecimento sobre Jesus. Precisamos ter gosto em querer compreender a sua palavra, para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus e saber como viver em comunhão com Ele. E aí ele diz, aprendei, pois, e depois aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios. De fato, não é justos que vim chamar, mas os pecadores. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Jesus aqui está citando Oséias, um profeta muito conhecido pelos judeus, né, que estava dentro da Bíblia hebraica, e é onde Jesus está nos ensinando o quê? Já que ele pede que precisamos aprender que a misericórdia é maior do que a lei da pureza. A misericórdia é maior do que os rituais de pureza que eram muito cobrados pelos fariseus e pelos judeus da época, que a religião se tornou tão forte nessa concepção, né, dos rituais de pureza, de puro, impuro, e separando pessoas, como acontecia com os publicanos, pecadores de impostos. Jesus está nos mostrando que aquela religião se preocupou tanto com uma coisa que esqueceu-se do essencial. Deus é misericordioso. E é isso que Jesus veio trazer para nós. Sentar-se com os pecadores, com os publicanos, não vai tornar ninguém impuro, porque Deus não é assim. Deus santifica, Deus purifica. E era o que Jesus estava fazendo naquela época e é o que Ele quer fazer com todos nós. Então Jesus está nos pedindo, irmãos e irmãs, que nós aprendamos. E para aprender precisamos tomar a atitude de Mateus. Romper com todos os esquemas que possamos estar vivendo de uma vida errada, indiferente ou voltada para as próprias satisfações e entrarmos na vida, né, numa atitude de discipulado, de seguimento de nosso Senhor, para que possamos verdadeiramente aprender dele e aprendendo saber como viver. E hoje Jesus nos pede, se a sociedade dos homens distingue as pessoas, separa as pessoas, exclui as pessoas e classifica as pessoas em grupos, muitas das vezes discriminatórios e separando pessoas, vamos dizer, mais puras do que as impuras, Jesus nos mostra que o nosso olhar, o nosso coração tem que ser um coração de misericórdia. Tem alguém sofrendo, sendo discriminado, sendo excluído, é nessa pessoa que nós temos que chamar e fazer refeição com ela, ou seja, construir intimidade, familiaridade, presença, né? Estar juntos. Isto é o reino de Deus, irmãos e irmãs. Aprendamos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo sobre você e sua casa. Amém. Fique na graça de Deus, uma boa sexta-feira para você.